Então, pessoal, vamos lá. Como eu falei para vocês, durante o semestre eu vou fazer pequenas receitas, disponibilizar pequenos vídeos de vocês para vocês, né? De algumas coisas onde a gente não vai conseguir abordar dentro da parte prática, né? Então eu tô aqui com a primeira dessas receitas, que é uma rabada bovina, que eu não vou fazer essa receita em videoaula porque ela é um pouquinho mais longa, ela demanda de 2 a 3 estágios, né? Mas eu quero aproveitar então que eu vou fazer ela aqui em casa e vou demonstrar um pouquinho algumas curiosidades para vocês, tá? Primeira coisa então é reconhecer, né, nossa matéria-prima, rabada bovina, já aí descende dos cozidos franceses, espanhóis e portugueses também, né? Onde se utilizava aí 100% do animal. Então, essa rabada ela já vem pré-cortada, é difícil você encontrar ela cortada, não cortada aqui em Florianópolis, né? Mas se ela viesse inteira, ela seria mais ou menos isso aqui, ó. Ela seria mais ou menos inteiriça, assim, né? Começando então da parte mais fina para a parte mais grossa, certo? E vocês conseguem ver, né? Tanto aqui nessa parte do osso dela, deixa eu ver se foca bem aqui, ó. Né? Que ela é bem macio, olha só. Né? Ela tem esse tutano, essa espécie, esse colágeno aqui do osso extremamente macio. Isso vai se reverter bastante. Depois, no cozimento, vocês vão conseguir enxergar isso bem gelatinoso no nosso cozimento. Né? E é claro, é uma carne extremamente gordurosa, né? Uma capa de gordura bem generosa. Basicamente, essa parte mais fina da rabada quase não tem carne. Né? Deixa eu ver se foca aqui. Quase não tem carne, vocês enxergam basicamente só o colágeno dessa carne ali, certo? Então, uma das coisas, se essa rabada estivesse inteira, uma das técnicas que eu sempre gosto de falar é o corte, né? Como você divide essa rabada extremamente certinho, é simples, né? Quando você aperta a tua mão aqui, você sempre vai sentir a parte das juntas sempre ela antecede uma parte mais pontudinha do osso. Então você passa a mão aqui, você sente que tem uma parte pontuda, logo abaixo dela vai ter um recuo. E esse recuo é a junta do rabo, onde você pode passar a faca. Não precisa nem ter a faca mais afiada do mundo, que você vai conseguir cortar. Tá? Eu vou terminar de cortar aqui e daí volto com o próximo vídeo. Aqui então já tenho nossa rabada cortada, né? Já em vários os pedacinhos, né? Correto? Se eu tentar cortar aqui, por exemplo, né, se eu tento fazer um corte menor aqui no centro dela, eu não vou conseguir, né, porque aqui tem osso, né, uma parte bem mais dura, né, então eu corto sempre nas juntas do rabo, né, como eu falei para vocês, você vai sentindo uma parte pontuda e depois tem um recuo, sempre nesse recuo, onde vocês vão fazer o corte, tá? Como que eu vou proceder a preparação dessa rabada? Posteriormente eu coloco ingredientes para vocês, tá? Por enquanto nós vamos nos preocupar só com o início da preparação, certo? Que até é um dos mais importantes de tudo. Primeiro eu quero dar uma pequena selada nessa rabada, então para isso aqui, né, panela extremamente quente, é uma panela de pressão já, porque eu vou cozinhar ela na pressão para dar uma acelerada, né, mas dá para você fazer sem pressão, sem problema nenhum, só vai demorar um pouquinho mais, né? Então panela já, enquanto eu falava no início do vídeo, ela já estava aqui esquentando e ó, só de eu colocar aqui, vocês já escutam o barulho, né? Então coloco aos poucos. Vejam que eu não coloquei gordura, não coloquei nada ainda, né? Porque ela já tem bastante, é uma carne bastante gordurosa, ela já vai soltar alguma gordura aqui. Então, basicamente é ir colocando aos poucos, fogo bem alto, tá? Mas vejam que eu não coloquei tudo ao mesmo tempo, eu vou colocando um por um, né, para dar tempo da temperatura baixar e levantar, baixar e levantar. Se eu coloco tudo ao mesmo tempo, a temperatura baixa muito rápido na nossa panela, a gente não quer isso, porque a gente quer selar essa rabada, a gente não quer cozinhar ela inicialmente, né? A parte de cozinhar vem depois. Então vamos lá, né? Fogo extremamente alto, certo? É a maior boca do meu fogão aqui, uma boca dupla, né? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Então é uma boca para fogão residencial já é bem alta, tá? E já selando a minha carne, né? Para que eu tenho que selar, né? Para justamente durante o cozimento eu conseguir conservar dentro dessa carne a maior parte tanto do suco dela quanto do sabor dela, né? Apesar da rabada já ser uma carne muito gordurosa, né? Que é macia por si só ao longo do cozimento, né? Eu gosto de fazer esse processo, até porque o próprio molho depois
né, por você já estar fazendo uma reação de Maillard aqui, ele vai conservar uma quantidade maior aí de sabor, tá? Vou dar uma mexidinha aqui. E basicamente isso. Agora eu vou continuar selando até todas as partes estarem bem seladas e iguais, antes de adicionar água. Olha só, após todo o selamento então da nossa rabada, né? Identificando quando você mexe na panela, que você identifica que não existe mais nenhum resquício de sangue da carne, né? Ou algum ponto avermelhado que possa vir no futuro amargar um pouco o nosso molho, né? Porque é desse primeiro cozido, apesar de a gente descartar uma parte, é dessa base aqui que depois vai surgir o nosso molho da nossa rabada. A gente então vai iniciar o cozimento. A gente vai sempre partir com água fria, tá? Então, adicionando água fria. E nesse princípio eu não adiciono sal, não adiciono nada, né? De aromatizantes aí para os nossos caldos, né? Apenas folha de louro. Então, 2 folhinhas de louro fresco e uma folhinha um pouquinho amassada de, né, nesse caso aqui, de laranja Bahia, mas pode ser de limão, pode ser de tangerina, de pocã, a cítrica que você tiver mais próximo aí de você, certo? Então, uma folhinha disso também. Posteriormente, nós vamos adicionar canela e cravo, que é uma preparação daí, uma rabada muito mais próxima aqui do sul, né? Mais a rabada gaúcha. A rabada mineira, ela não tem pontos de especiarias tão acentuados como a rabada mais tradicional gaúcha, né? Isso tem diferenças que são a influência espanhola e a influência portuguesa do mesmo prato, né? Então são pequenos detalhes que acabam sendo as diferenças aí. A minha aqui eu vou fazer ela um pouquinho mais condimentada posteriormente, tá? Então aqui vai cozinhar, vou fechar a pressão. Depois que a pressão iniciar, vou esperar aí basicamente 30 minutos, depois eu desligo, né? Para quem não está acostumado a trabalhar com panela de pressão, né? Sempre fogo alto, né? Você pode deixar em fogo alto até levantar a fervura, ou até pegar a pressão, se você já quiser fechar a panela agora, né? Se você já quiser fechar agora, certo? E depois, quando inicia a pressão, você coloca com fogo baixo, sempre assim. Perfeito, gente? Essa gordura vai se acentuar, ela vai vir para a parte de cima, né? E o colágeno, realmente a base gelatinosa que a gente quer, vai ficar na parte de baixo. Então nós vamos esfriar aqui esses 2 recipientes e voltar para uma cocção amanhã. Aí sim eu vou colocar cebola, vou colocar cenoura, vou fazer todo um mirepoix aqui para nós usarmos, né? E outros condimentos para a gente ir para o cozimento realmente final. Bom dia, pessoal. Então aqui já estamos no outro dia, tá? Mais ou menos umas 14, 15 horas depois. Eu vou então, ali está a nossa rabada aqui, certo? Separadinha. E aqui está só o líquido de cozimento dela, onde a gente vai separar. Vocês podem ver essa parte mais amarela de cima, é a gordura, olha aqui. Então a gente vai agora retirar, separar essa gordura aqui do líquido que a gente tem embaixo. Então aqui temos o caldo separado, já, a rabada, certo? E a gordura aqui que a gente retirou da parte de cima, né? Que a gente escumou todo. Eu não vou jogar fora essa gordura, tá? Porque eu vou utilizar ela para a gente selar o nosso mirepoix depois ali. E vou utilizar ela também para depois fazer a polenta, tá? Eu vou utilizar essa gordura para a gente selar a cebola que a gente vai utilizar na nossa polenta também. Então, pessoal, tá aqui o mirepoix, onde eu vou começar a preparar agora a parte final da rabada, né? Cebola, cenoura e alho poró. Aqui poderia ser salsão também, mas como eu tenho em casa aqui alho poró, eu vou usar alho poró, tá? Eu vou iniciar então primeiro a cocção só com a cenoura e com a cebola, para caramelizar bem, né? Lembrando que o ponto de caramelização do alho poró é um pouco mais rápido, né? Então se eu colocar tudo junto pode queimar o alho poró e amargar minha preparação, certo? Aqui a panelinha de ferro, ó, pode escutar aí que tá bem quente, estou soltando água que ela evapora quase que instantaneamente, tá? Então aqui tá minha cenoura e minha cebola já, certo? Veja ali, não coloquei o alho
poró ainda, né? Coloquei um pouquinho daquela gordura da rabada aqui e coloquei um pouco de azeite de oliva também para dar uma perfumada, certo? Até porque a gordura da rabada não era tanta assim para que eu conseguisse ocupar para duas preparações como eu quero. E agora continuo em fogo alto e vou deixar os dois aqui caramelizar bastante. Nesse ponto aqui vocês podem ver que a cebola já está começando a caramelizar bem, certo? Então agora eu vou colocar o nosso alho poró. Deixa eu focar aqui na panela. Tá? Quando a gente coloca o alho poró, claro que a temperatura dá uma leve baixada na temperatura, ajuda a gente a controlar também, né? Caso esteja passando do ponto. E nesse momento aqui também eu vou colocar uma colher de extrato de tomate ou um molho de tomate aí sem muito conservante que vocês possam ter em casa, tá? Por que eu vou estar fazendo isso? Isso se chama, né, a gente fazer um pinçage, né? Uma colherzinha aqui. Aí. O que é o pinçage? Esse molho de tomate ele não vai dar sabor para nossa preparação, tá? Mas ele vai dar cor para nossa preparação. Lembrando que é um molho escuro e a gente precisa de bastante coloração escura nele, né? Acentuar bastante essa coloração. Então esse pinçage vai servir mais ou menos para isso, né? Para que a gente tenha bastante uma coloração bem puxado para o âmbar escuro mesmo, tá? Então coloquei aqui essa minha colher e continuo mexendo. Então toda essa caramelização que está acontecendo aqui no fundo da panela, posteriormente ela vai soltar, principalmente quando eu colocar o vinho, tá? É isso, meu mirepoix escuro aqui já pronto, bem caramelizado, depois de eu ter feito pinçagem com tomate também. Nesse momento aqui então eu vou entrar com o vinho. Vejam o barulho que ele faz, né? A panela está bem quente. E eu não quero que esse vinho todo evapore, não é que nem um risoto, né? A fumaça saindo aí. Não igual um risoto, eu apenas vou deglaciar o fundo da panela. Se vocês conseguem ver quando eu passo agora, toda aquela caramelização que tinha no fundo, ela se soltou até pela acidez do vinho. Certo? O vinho é da preferência de vocês aí. Não importa muito. A qualidade vai importar né? Um vinho de qualidade aí, mas não precisa ter dos vinhos mais caros não, tá? Então eu não quero que esse vinho evapore todo. Então logo na sequência eu já vou entrar com... Ó, eu deixei ele dar uma leve evaporada só para o álcool evaporar um pouquinho, mas eu também não quero que ele seque todo, tá? E agora eu vou entrar com o caldo que sobrou lá da minha rabada. Uma leve misturada e agora vamos entrar com a rabada também. Deixa eu só me preparar aqui para pôr a rabada para vocês. Então, voltando aqui já com a rabada na panela. Pode ver que o caldo ainda não ferveu, né? Recém coloquei ele aqui. Tá em fogo baixo, certo? E aqui agora vamos começar a temperar, né? Porque até agora, basicamente, além do mirepoix, não coloquei nada para que a gente temperasse, para a gente condimentasse um pouco essa nossa preparação. Aqui então eu vou fazer um sachê de épices, certo? Nesse meu sachê de épices aqui eu não vou colocar salsa, né? Talo de salsa, que é o normal do sachê de épices. Né? Eu vou colocar orégano fresco, tá? Tá aqui, deixa eu pegar para vocês. Esse é o orégano folha larga, tá? Então eu vou colocar orégano fresco, tomilho, comum do sachê de épices, louro também, né? Mais uma vez louro. Aqui temos canela, cravo, né? 4 cravos, pimenta branca e pimenta do reino preta aqui também, tá? E 2 alhos amassados. Então eu vou fechar tudo isso aqui dentro de um sachêzinho, vou amarrar, vou usar aqui esse aqui para amarrar e também vou usar mostarda de Dijon em grãos que eu vou colocar separado na nossa preparação. Então agora tá aqui meu sachê já amarradinho, bonitinho, né? Normalmente sachê de épices
ele não deve ficar mais que 1 hora, né, mergulhado nas preparações. Como aqui a gente vai deixar cozinhar lentamente por mais 1 hora, é o tempo exato, né? Então eu posso colocar ele aqui. E como também, normalmente a gente pode pegar um barbante, amarrar com um barbante e amarrar na alça da panela, na tampa, para que não se perca, né? Mas aqui, como é uma quantidade bem pequena, obviamente eu não vou perder, né? Aqui minha colher de mostarda de Dijon em grãos, certo? Dou uma misturadinha. E vocês vão me perguntar, né? Professor, até agora você não colocou sal. Então, agora que eu vou colocar um pouco de sal, né? Mais ou menos aí uma colher de sobremesa bem rasinha, né? Uma pitadinha de sal, né? Porque eu vou controlar, como isso aqui vai evaporar ainda, eu vou controlar esse sal lá no final, certo? Lá no final eu acerto a quantidade de sal. Agora é o seguinte, pode deixar em fogo alto até ferver, levantou fervura, fogo baixo por 1 hora de cocção. Então, pessoal, enquanto nossa rabada está lá cozinhando em fogo baixo, né, como eu falei, 1 horinha de cozimento, a gente vai aqui preparando nossa polenta. Já cortei uma cebola, certo? Brunoise, deixei um alho já preparado aqui também. Enquanto a rabada cozinhava, fiz um roux marrom aqui, quase escuro, né? Professor, não sei o que é roux. Vai pesquisar, vai dar uma olhadinha nas aulas de técnica de cozinha, que eu vou falar também lá sobre roux, certo? A gente vai usar depois, vocês vão ver o momento onde a gente vai usar esse roux aqui. Nesse caso, né, lembrem, quanto mais escuro o roux, menor é o espessamento, né? Então eu usei a proporção sempre, a medida, né, de 50% de gordura para 50% de farinha, né? E usei aqui um pouquinho mais, no caso, vou usar todo esse roux aqui porque o poder de espessamento, né, já dele um pouco mais escuro é menor do que se fosse um roux claro, né, ou amarelo. E também lembrando que isso aqui, além de espessamento, ele também vai dar cor, mais, né, robustez na cor escura desse nosso molho. Aqui também um pouquinho de alho que a gente vai usar agora na preparação da nossa polenta. Aqui nossa cebola e nosso alho já suadinho aí, né, já salteado, não muito escuro para nossa polenta. Vou acrescentar aqui um pouquinho agora de água. Aqui seria o ideal, né, se eu tivesse um fundo de legumes, um fundo de frango claro, até suíno ou carne clara, né, mas eu não tenho, por isso infelizmente eu vou usar água, né. Posteriormente, quando vocês aprenderem sobre os fundos, vocês vão ver a importância deles. E já está aqui já a minha polenta, uma farinha média, de fubá médio, já também demolhado, né, em molho. Vamos esperar essa água aqui ferver. Quando ela ferver, a gente baixa o fogo, entra com a polenta. Lembrando, né, nunca entrar com a polenta seca, com a farinha seca, sempre com ela demolhada. A gente vai mexer. E nesse caso eu quero uma polenta um pouco mais seca, um pouco mais dura, então também quero que ela crie um pouquinho de casca na panela. Eu não vou ficar mexendo constantemente, tá? Eu vou mexer ela a cada 2, 3 minutos e vou deixar que ela dê uma leve grudada no fundo da panela também. Aqui nossa polenta já adicionada, agora a gente vai mexer até ela começar a dar uma engrossada. Depois disso a gente pode deixar tampado, até porque polenta quente fica respingando por tudo quanto é lugar. Mas a gente vai ficar mexendo aqui até ela ferver novamente. Então aqui, ó, ela já engrossou, começou a borbulhar. Eu vou colocar agora 1 colher rasa de sal, né? Polenta, coisas feitas com milho são muito difíceis de você acertar no sal. Certo? Vou dar aqui agora uma misturada, ela está bem grossinha, né? E vou tampar e vou mexer a cada 3, 4, 5 minutos, conforme a necessidade, aí eu vou estar mexendo. Então, 1 hora depois de cozimento, quando tua rabada estiver assim, ó, soltando do osso, certo? É o ponto de você interromper o cozimento. Aqui está a nossa rabada. O que a gente vai fazer agora? Eu vou separar, né, a carne desse caldo, vou coar esse caldo,
Vou tirar todo o nosso mirepoix aí, para depois espessar ele e voltar com a carne para o cozimento. Aqui está nosso caldo, eu coei ele, né? Separei a rabada. Aqui está nosso mirepoix, nosso sachê de pizza ali. Esse aqui eu não vou utilizar, certo? Então, esse aqui eu vou acabar descartando. E nosso caldo, nossa rabada eu separei ali porque eu vou dar uma desfiada nela, depois eu mostro para vocês, certo? Agora o que eu vou fazer aqui então, vou acrescentar o nosso roux aqui e vou deixar isso aqui cozinhar por mais 20 minutos a meia hora, certo? Porque é o tempo que o amido perde gosto, né? Então sai o gosto desse amido, certo? E no final vou voltar com a rabada, vou voltar com toda a carne para a gente finalizar esse nosso molho aqui. Tá? Uma das coisas que a gente poderia fazer aqui também era finalizar com o roux, fazer o espessamento, né? Retirar, deixar ele resfriar para a gordura acentuar de novo, para a gordura subir de novo e você tirar todo o excesso de gordura. Então seria mais um processo aí de mais ou menos 12 horas, né? Pessoal, chegando quase então na nossa última etapa, desfiei nossa rabada. Eu deixei praticamente só 2 ossinhos aqui com carne, menorzinhos. Né? Se quiser decorar, fazer alguma coisa no prato. Olha só a quantidade de ossos aqui. Quantidade de carne, né? Se vocês estão aprendendo sobre o fator de correção em gerência de cozinha, quanto que se perdeu, né? Por mais que lá no início talvez seja uma carne barata de se adquirir, no final de algumas preparações elas acabam se tornando caras, né? Então 1 kg de rabada que eu tinha, basicamente me sobra aqui cerca de 400 gramas de carne realmente, né? E a mesma aqui a quantidade do nosso molho, né? Aqui está já o nosso molho coado, espessado, né? 20 minutos depois aí de cozimento, após eu ter colocado o nosso roux, certo? Então agora eu vou juntar a carne, vou juntar a rabada e vou deixar cozinhar mais 20 minutos para apurar o sabor, principalmente o sabor que está concentrado nesse molho, passar para nossa carne, que ela está levemente aí, né, salgada. Lembra que eu só coloquei aquela quantidade de sal e vai ser agora, nesse final, após reduzir tudo, e realmente eu vou acertar a quantidade de sal, né? Então se eu tivesse colocado 1, 2 colheres de sal lá atrás, né, esse sal estaria extremamente concentrado aqui, meu molho estaria extremamente salgado, né? E minha polenta já está ali basicamente finalizada também, tá? Aqui, pessoal, então nosso prato finalizado, nossa polenta com nosso ragu de rabada, né? Nosso molho bem espesso, pode ver que ele não escorre pelo prato. Folhinhas aí de radish paulista, não é tão comum encontrar no mercado, né? Mas é bem brasileira. Uma raspinha de limão siciliano para contrastar um pouco com a quantidade de gordura. E também, agora, para finalizar, antes de servir, um pouquinho de suco de limão siciliano por cima, né? Gastronomia sempre é isso, né? Ou é combinação ou é contraste. Nesse caso, a gente vai contrastar a acidez com o excesso de gordura do nosso prato.